Minha amiga e meu amigo, olha só como dessa vez o ministro Alexandre de Moraes vai se lascar. Aquilo que os brasileiros esperavam e poucos acreditavam que seria incapaz de ocorrer, já está ocorrendo. O governo americano vem preparando um pacote de sanções, de punições contra ele. Olha só, vamos lá. Nessa segunda-feira, 24 de fevereiro, jornalistas da Globo e os ministros do Supremo Tribunal Federal estavam fazendo chacotas, zombaria, dizendo que as medidas anunciadas pelo Elon Musk e pelo Trump não tinha efeito prático, eram inócuas, ou seja, sem sentido, que não passava de bravatas. Pois bem, menos de 24 horas após manifestar essa posição, não só os jornalistas, como os ministros do Supremo Tribunal Federal já começam a pedir arrego. E o que ocorreu? Os ministros do Supremo Tribunal Federal foram pedir ao governo Lula para que colocasse o Itamaraty, para que o Itamaraty fizesse contatos com o governo americano para evitar de perseguição a Alexandre de Moraes. Mas Alexandre de Moraes não é um machão? O dono do Brasil? A lei? O cara que está acima de tudo e de todos? O camarada que não pensa ser Deus. Deus para ele é pouco. Ele na cabecinha dele, ele é professor de Deus. Agora vem pedir arrego. Veio choramingar no pé dos ministros para que pedisse ao governo Lula para articular junto ao governo americano não punições para ele. Agora é tarde, meu irmão. Agora é tarde. Até ontem eles estavam aí fazendo chacotas. Hoje já mudaram de discurso. Estão pedindo arrego. Isso porque, minha amiga e meu amigo, nessa quarta-feira, dia 26 de fevereiro, o Congresso americano vai colocar em pauta o projeto que pune autoridades ao redor do mundo que perseguem e censuram politicamente ou de toda e qualquer forma empresas americanas e cidadãos americanos. Vamos lá. Elon Musk, ele é nascido na África do Sul, mas tem cidadania americana. É um cidadão americano. Foi perseguido e é perseguido por Alexandre de Moraes. As empresas de Elon Musk, Starlink e X, são americanas e são perseguidas, censuradas, multadas, sem razão e base legal, por Moraes. Vários cidadãos americanos são perseguidos por Moraes. Vários. O Moraes chegou ao ponto de determinar a prisão no aeroporto de um assessor, de um ex-assessor de Trump, sem base legal. Até o Rodrigo Constantino, jornalista brasileiro que se encontra nos Estados Unidos, brasileiro, com a cidadania americana. É um cidadão americano perseguido por Alexandre de Moraes. Olha só, esse pacote de medidas para punir Alexandre de Moraes e outras autoridades ao redor do mundo que faça o mesmo que Alexandre de Moraes, ou seja, perseguir empresas americanas e cidadãos americanos sem base legal, essa proposta, ela nasceu com base nos arroubos autoritários praticados por Alexandre de Moraes. Mas o seu objetivo é punir toda e qualquer autoridade ao redor do mundo que faça o que Moraes fez. O governo americano quer botar, segundo os jornais brasileiros, Alexandre de Moraes num banco dos réus. Alexandre de Moraes num banco dos réus para servir de exemplo
para os tiranos ao redor do mundo que tentam contra a liberdade de expressão e têm apego pela censura. Ele vai ser pego de bode expiatório e que seja pego. Essa proposta que vai ser colocada em pauta nesse dia 26 no Congresso americano vai passar. E vai passar por quê? O Trump ele tem a maioria na Câmara e no Senado. As duas casas têm senadores e deputados na maioria expressiva. E eu diria mais, que até parlamentares dos democratas, não todos, mas um ou outro, vai votar contra Alexandre de Moraes a favor dessa lei. As punições contra Alexandre de Moraes serão terríveis e imagináveis. Por essa razão que ele já está pedindo arrego aos demais ministros para pedir socorro para ele. Ele sentiu. Uma vez essa lei sendo aprovada, e será, as punições que poderá ser aplicada nele, uma delas ou todas elas é suspensão do visto, não poder viajar para os Estados Unidos. E não é não poder viajar só para os Estados Unidos. Outros países ao redor do mundo que têm parceria com os Estados Unidos tendem a adotar essa lei. Porque é assim que funciona. Os Estados Unidos é a caixa de ressonância do mundo. O que acontece nos Estados Unidos repercute em outros países, mas muito especial na União Europeia. Não vai poder viajar. Não vai poder fazer transação bancária em nenhum país do mundo. Não vai, se porventura ele tiver conta nos Estados Unidos, como há quem diga que tenha, e até já providenciou retirar o dinheiro de lá. E se tiver patrimônio, será bloqueado. A situação do Alexandre de Moraes, minha amiga e meu amigo, eu já venho falando isso há muito tempo, é desesperadora. E ele sabe disso. Hoje ele está na iminência de não poder viajar mais para 180 países do mundo. Aí imagina a situação dele. Olha só, ele não consegue viajar no Brasil. Ele já não consegue viajar dentro do Brasil. Aqui ele não tem liberdade. Não consegue ir no shopping, não consegue ir na praia, não consegue ir no restaurante, não consegue fazer uma viagem em voo comercial. Se transformou numa verdadeira pessoa não grata, em um pária. E agora não vai poder viajar para nenhum país do mundo, a não ser Cuba, Venezuela, Nicarágua e Coreia do Norte, Irã. E ele, como todos sabemos, adorava fazer aquelas excursões para países, para as potências como Estados Unidos, Portugal, Espanha, fazendo aquelas palestras sem pé e sem cabeça, falando de democracia e liberdade de expressão. Ó, Alexandre de Moraes falando em democracia e liberdade de expressão ao redor do mundo. Não vai poder mais. Não pode fazer mentiras aqui, contar suas mentiras ao redor do Brasil e agora ao redor do mundo. Vai levar uma vida miserável e sem sentido, do serviço para casa, de casa para o serviço, serviço para casa, de casa para o serviço. Alexandre de Moraes já está preso. Muito mais preso do que aquelas pessoas que de forma injustificável ele colocou na cadeia. Essas pessoas que ele mandou prender, muito em breve, pela anistia ou pelo tempo de cumprimento, vai sair. A dele não, é prisão perpétua. É um pária. Em que uma pessoa falar que é membro da família dele, será escorraçada na sociedade. Olá, se não jogar sal aonde ele mora, para não nascer nada. Então, senhoras e senhores, quem planta vento, colhe tempestade. Alexandre de Moraes plantou vento, está colhendo tempestade, está colhendo o que plantou. Perseguiu empresas americanas, perseguiu cidadãos americanos, mandou prender brasileiros com base em mentiras e narrativas que até ele já não se entende mais, que é o tal tentativa de golpe.
censurou, humilhou, prendeu, multou. Vocês achavam mesmo que ele seria eterno e que ia durar para sempre? Qual a ditadura que é eterna? Qual o ditador que morre de velho? Toda ditadura tem seu começo, meio e fim. E o de Alexandre de Moraes começou a se definhar. Foram muitas maldades que eles fizeram, não só ele, mas os demais ministros, que corroboravam com ele, que votavam as arbitrariedades dele, dando um verniz de legitimar. Ó, senhoras e senhores, eu estou vivendo para ver esse cabra se lascar, e vai se lascar. Autoridades infinitamente mais importantes que ele estão com medo de viajar ao redor do mundo para não ser preso. Vou te dar um exemplo. Putin, o presidente da Rússia, nesses 3 anos de conflito entre Ucrânia e Rússia, ele só viajou para 2 países, China e Mongólia, para não ser preso. E olha que Putin tem 6.000 ogivas nucleares e um dos exércitos mais poderosos do mundo. Alexandre de Moraes só tem a canetinha dele que a tinta está acabando. Alexandre de Moraes, aqui ele pensa que é touro, mas lá fora todos sabemos que não passa de uma vaca. Vai pagar caro pelos seus atos. E que pague. O próprio governo americano já manifestou o desejo de botá-lo num banco dos réus, botar Alexandre de Moraes num banco dos réus, e isso é muito bom, para servir de exemplo para outros tiranos ao redor do mundo, que tentam contra a democracia e a liberdade de expressão, que tem apego à censura. A Europa, toda a Europa, estava com essa ideia de querer pregar a censura, estava com essa ideia de perseguir. Bastou o Trump bater na mesa que eles se borraram todos e voltaram atrás. Só aqui no Brasil, ainda, eles estão, mesmo que com o rabo entre as pernas, estão querendo dobrar a aposta. Vai se ferrar. E isso é bom. É muito bom ver o começo do fim da tirania, da ditadura de togas. É muito bom ver Alexandre de Moraes se lascar. Esse que é o brasileiro mais odiado de todos os tempos. De todos os tempos. Um camarada com uma vida infeliz, onde o prazer dele é ver o sofrimento do outro. Psicopata? Sociopata? Fora da lei? Não sei. Normal? Não é. O bom no meio disso tudo, que Alexandre de Moraes vai se lascar. O pacote de medidas que é para atingir toda e qualquer autoridade no mundo foi feito com base nele, e ele tem que ser o primeiro a sentir na pele. Quem planta vento, colhe tempestade.